Quem encontrou? Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos. Junto ao mar de Tiberíades, manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Então Jesus lhe disse: filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam eles: não. Disse-lhe ele: lançai a rede do lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na então, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. E aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando soltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. E disse-lhe Jesus: trazer aqui alguns peixes que apanhaste. Simão Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. E era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro. Só até aí. Deixa sua Bíblia aberta. Eu gosto que você acompanha o que a gente vai pregar. A gente vai versículo por versículo aqui. Irmãos, quem veio semana passada, no último encontro, no penúltimo encontro, né? Vimos sobre o encontro de Jesus com os discípulos. Jesus, quando entra para dentro da casa ali, atravessa aquelas paredes, né? E não teria como o Evangelho de João terminar em João capítulo 20. Por quê? Porque de João capítulo 20 entraríamos em Atos. E Atos do capítulo 1 até o capítulo 2, vamos ver uma longa história de todos os apóstolos, principalmente de Pedro, a qual o capítulo próprio 1 inicia já Pedro, capítulo 2, depois do Pentecoste, Pedro já inicia com um grande sermão ali. Então ficaria sem pé e sem cabeça a história. Então o capítulo 21, de fato, sim, ele está aqui por um propósito. Por quê? Porque antes dessa história, quem era Pedro? A história que nós encontramos de Pedro, Pedro tinha negado Jesus e depois Jesus foi preso. E depois a história apresenta Jesus ressuscitando e entrando para dentro da casa. E quando Jesus entra para dentro da casa, ele cumprimenta todos, ele não vai de uma forma especial a Pedro. Depois que ele volta, ele vai a Tomé. Mas Pedro, talvez Pedro poderia ficar pensando assim: nossa, é ele, é agora. E agora? Não, Jesus nem olhou para ele talvez de mau jeito. Jesus entrou, saudou com paz, deu a missão para eles e foi. Mas tem uma coisa aqui, que se não houvesse então esse capítulo, nós não saberíamos o que ocorreu com Pedro e o seu Senhor. E realmente, se eles resolveram a questão ou não da desobediência, do negar a Jesus. E sem essa conclusão aqui, onde está registrada a restauração da vida e do ministério de Pedro, teríamos dificuldade então de entender a proeminência aqui dos 12 primeiros capítulos de Atos, ao qual eu acabei de dizer. Então, sem essa conclusão, o rumor de que João viveria para ver Cristo voltar não teria então sido refutado no decorrer da história, no versículo 23 do capítulo 21, que nós vamos ainda falar. Então, sem essa conclusão, não teríamos conhecimento de que Pedro glorificaria a Deus na sua morte. Este então capítulo 21 registra mais uma manifestação do Cristo ressurreto
a seus discípulos. E o que podemos observar é 4 aspectos nessa manifestação de Jesus aos seus discípulos. Primeiro, Jesus se manifestou no momento adequado, quando eles estavam mais confusos e desanimados. Por quê? Porque quem veio semana passada vai lembrar que eles estavam preocupados, atônitos, quando Jesus aparece saudando com paz. E Jesus dá a eles uma missão: ei, é para vocês continuarem agora a mesma obra que o Pai me deu. Agora vocês vão continuar essa mesma obra. E pronto. Não vemos mais nada da história. Então era para eles continuar a missão que Deus Pai deu a Jesus, e Jesus passou para os seus discípulos. Só que eles ficaram confusos, desanimaram. Por quê? Porque o próprio texto diz que eles voltaram para a praia para pescar. Então, segunda coisa que vamos ver, que Jesus se manifestou de forma gradual. Terceiro, ele se manifestou de uma forma amorosa, chamando os seus discípulos de filhos. E quarto, ele se manifestou de forma poderosa, repetindo a cena de Lucas capítulo 5, da pesca maravilhosa. Então deixa eu já abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa para nós nessa noite. Que Jesus, ele não vai manifestar quando eu quero. Jesus não vai me manifestar da forma que eu quero. Jesus não vai manifestar quando eu quero. Ele vai manifestar no momento que Ele quer, do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer. Nós achamos, só porque oramos a Ele, achamos dono dele. Em que sentido? Porque nós oramos a Ele, nós pensamos que Ele tem que fazer do meu jeito, da minha forma e quando eu quero. A oração a Deus não é para você mostrar para Ele que você ora. Quanto mais você ora, você mostra para Ele que você depende dEle. Oração é dependência de Deus. Então quando você não ora, você está dizendo: eu não dependo de ti. Mas a oração não nos faz ser dono de Deus, para dizer a Ele de que forma Ele deva fazer e como Ele quer fazer. O meu momento é agora, eu quero que faça agora. Mas Ele está dizendo: não, do meu jeito, se eu quiser eu vou fazer amanhã, e da forma que eu quero fazer amanhã. Você está aqui? Então entenda de imediato por quê. Então Deus, Jesus, Ele sabe a hora certa de se manifestar. E Ele vai manifestar no momento adequado que Ele achar que Ele deva manifestar. Ele vai se manifestar de forma gradual. Ele vai se manifestar amorosamente, te chamando de filho. E ainda vai fazer você se lembrar, no decorrer da mensagem você vai entender do que Ele já fez na sua vida. Amém? Então essa manifestação de Jesus ao mar Tiberíades, no mar da Galileia, lugar onde Pedro e os outros discípulos trabalhavam como pescadores e foram chamados para o ministério também ali. Então seria certamente aqui o ápice das demonstrações inequívocas da ressurreição de Jesus. Então vamos lá. Os discípulos então, sem receber nenhuma ordem nesse sentido, eles voltam a fazer aquilo que eles sabiam: pescar. Eles abandonaram de vez o seguir a Cristo, porque Lucas capítulo 5 versículo 11 diz que eles deixaram tudo e seguiram a Cristo, até ali. Depois desse tempo eles voltam agora a exercer aquilo da onde Deus tirou eles. E tudo nessa fala aqui, nessa narrativa inicial, fala de derrota, fala de frustração. Está escuro, e o que indica que eles não caminhavam na luz.
Eles não tiveram uma palavra direta do Senhor. Jesus disse: é para vocês continuar a mesma missão que o meu Pai me deu. Eu envio a vocês, vão. Eles não conseguiram nada com o seu esforço. Eles não reconheceram que era Cristo na praia quando este apareceu, o que indica então que a visão deles estava obscurecida. E Pedro, ao tomar essa decisão precipitada, fez com que os outros 6 homens também tomassem a mesma responsabilidade ou a mesma atitude. Vamos lá. E isso já de fato demonstra o que Pedro era, o que Deus chamou para ele fazer, a liderança de Pedro. Chamou ele, ele tem influência. E um líder, seja ele bom, seja ele mau, ele consegue influenciar, tanto para fazer a maldade quanto para fazer a bondade. E o que Pedro está fazendo aqui? Só que Pedro, irmãos, vamos lá, vamos desenhar para você entender a história aqui, que eu gosto disso. Pedro, sabe aquele dia que você todos os dias vai almoçar com alguém no seu trabalho? Todos os dias. Só que tem um dia que você fala assim: hoje eu vou almoçar sozinho porque eu não quero conversar com ninguém. Sabe aquele dia que você fala assim: hoje é só eu e Deus, eu não estou afim de ver cara de ninguém, só eu, quietinho. É Pedro. Pedro está preocupado, encostado lá, e Pedro fala assim: eu vou pescar. Aí os outros dizem: também vou com você. Esse não era o intuito, entenda. Por quê? Pedro vai voltar a fazer aquilo que da onde Deus o tirou, da onde Jesus o tirou. E é melhor esperar a orientação do Senhor e assim receber a sua bênção, do que nos envolvermos por conta própria em atividades inúteis. Então, essa viagem da Judéia para Galileia, ela é muito mais especial para Pedro do que para os outros discípulos. Por quê? Por que Jesus vai encontrar com eles na Galileia? Por que a menção do nome em especial Pedro? E o que diria a Pedro depois de sua covardia em negar a Cristo? Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que eu e você nos comportaríamos diante daquele a quem você negou e abandonou? Imagina eu, você, Pedro, viu Jesus. Qual que foi a última vez que você viu ele? Neguei ele, abandonei ele. Cá para nós, como que eu e você nos comportaríamos depois de negar Jesus, depois de abandoná-lo e saber que ele se encontra na praia para conversar com você? E é debaixo desse turbilhão que Pedro está, desse turbilhão de sentimentos adversos que Pedro diz aos seus companheiros: eu vou pescar. Dá para você entender que Pedro não está bem? Pedro está preocupado porque o Cristo apareceu na casa, ainda não dirigiu nenhuma palavra. Talvez Pedro está pensando assim: e aí? Eu não consigo nem olhar para ele, porque eu falei que eu daria minha vida por ele, e na hora que mais precisava eu neguei a ele, eu abandonei ele. E agora? O que eu vou fazer? Pedro, talvez ninguém sabia como que Pedro estava ali naquele momento, mas Pedro estava preocupado com isso. Aquilo perturbava Pedro, porque em Lucas capítulo 13, não me falha a memória, vai dizer que Pedro chorava amargamente, arrependido pelo que fizera. Então imagina como Pedro estava. E era esse dia, como eu e você, dias como esse, que você quer ficar sozinho. Não me perturba não. E Pedro diz: eu vou pescar. E Pedro agora vê os seus discípulos dizendo: nós vamos com você. Imagina a cena. Pedro então vai para o barco, vai fazer aquilo que ele mais sabia fazer: pescar. Ele era um douto em pescaria, sabia como pescar. E
como Pedro era esse líder, e como liderança é sobre tudo, e influencia os outros disseram também: nós vamos contigo. Por quê? Porque o que você fazer, a gente também vai fazer. Então eles saíram, entraram no barco, e era noite. E noite para pescar é fácil, porque os peixes sobem por causa do oxigênio. Então é só lançar a rede, pegar. Mas nesse dia eles nada apanharam, diz o texto. Por que eles foram pescar? Porque eram pobres e precisariam ganhar dinheiro para sustentar? Porque queriam preencher o tempo de espera com um trabalho que sabiam fazer? Ou porque estavam desanimados e pensavam que a única opção que lhe restava era voltar ao passado e retornar à sua antiga profissão? Parece comigo e com você, Pedro. Por quê? Porque nós queremos todos os dias, na maioria das vezes, voltarmos para o lugar onde Jesus falou, da onde Jesus nos tirou. Escuta aqui. Queremos retornar para o lugar aonde Jesus nos tirou, porque estamos desanimados, porque ficamos preocupados, porque pensamos já no dia de amanhã, por causa da tempestade, da tribulação que nos aperta, dessa pressão da vida. Nós dizemos: vou voltar, vou fazer aquilo que eu sei fazer, eu vou fazer aquilo que o meu braço consegue fazer, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer. Mas eles esqueceram que quem tirou eles de lá foi o próprio Jesus. E se Jesus tirou eles de lá, é para dizer que agora não é sobre o que vocês sabem fazer, agora é sobre o que eu vou fazer através de vocês. Aleluia. Então não é para retornar e dizer, é você querer fazer do seu jeito, da sua forma, do jeito que eu e você sabemos fazer. É você pegar a rede e dizer: eu sei como pescar, eu sei que hora que tem o peixe, eu sei qual é a hora melhor do dia para pescar. E Jesus está dizendo para Pedro: sabe de nada não. Nesse dia o mar não estava para peixe. Deixa eu te falar para você uma coisa: se Jesus tirou de lá onde você estava, para de querer voltar para lá. Porque se Ele tirou você de lá, e se Ele te colocou aqui, Jesus é mestre de nos tirar da zona de conforto, irmão. Aonde está confortável, aonde eu sei como fazer, aonde eu sei como ganhar um dinheiro, aonde eu sei manusear. E Jesus está dizendo: eu vou te tirar daqui e te colocar aqui, porque aqui não é você que faz, agora é eu que faço. Aqui não é mais agora do seu jeito, é do meu jeito agora. Aqui agora não é do jeitinho que você sabe fazer, como você vai ganhar. Agora é do jeito que eu vou fazer, do jeito que eu vou te dar. E para isso dói. Dói. Porque ficamos de mãos atadas. Mas é assim que nós devemos ficar. Porque agora quem tem o controle é Ele. Você está aqui comigo nessa noite? Então entenda. Eles voltaram então, porque se julgavam talvez inadequados para continuarem sendo os apóstolos de Jesus, ou por terem abandonado Cristo no momento que Ele mais precisara. Sem resposta, uma resposta segura para todas essas perguntas, temos uma constatação inequívoca aqui, que naquela noite de fato eles não apanharam. Pedro já está mal, Pedro lança a rede, nada vem, e perder agora, só me faltava essa. E naquela noite esse mar de fato não estava para peixe. E aí eles já tinham rompido com todas as pontes do passado, e o caminho era dali para frente, e não uma jornada de marcha ré. E aí
a luz começa a brilhar. Versículo 4. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia. A luz começa a brilhar quando Cristo entra em cena. Da praia ele os instrui, e assim eles pegam uma quantidade enorme de peixe. Deixa eu te falar para você uma coisa. Sabe qual que é o mais lindo em Jesus? É que mesmo nós queremos retrocedendo, e até às vezes retrocedendo, Ele sempre aparece. Isso é lindo em Jesus. Sabe por causa de quê? Porque Jesus deu uma missão para eles irem fazer, para eles irem cumprir a missão, mas eles voltam para o lugar de onde Cristo os tirou. É como se Jesus tivesse assim: eu vou ter que ir lá, né? Deixa eu ir lá, porque eles não entenderam ainda o que eu quero deles. Deixa eu ir lá de novo. Eles estão fazendo aquilo que eu não pedi para fazer. Jesus aparece. Então deixa eu te falar para você uma coisa. Mesmo talvez você querendo voltar por o lugar aonde Ele te tirou, fica tranquilo, Ele vai te trazer de lá para cá. Aguarde. Então, poucos minutos de atividade ali sobre o controle de Cristo realizam muito mais. Porque olha o texto: Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram. Jesus chegando, imagina a cena: Jesus chegando, andando na praia. Jesus olha, dá um sorriso de canto, estão lá. Jesus olha: filhos, tem peixe aí? Eles olham talvez rapidinho. Estava à noite, estava iniciando a manhãzinha, a madrugada estava indo embora, e Jesus chegando cedo. Tem não? E o texto diz: e não o reconheceram. Aí Jesus diz: então faz o seguinte, lança a rede do lado direito do barco. Guarda aí. E nós podemos comparar o texto aqui com Lucas capítulo 5. Por quê? Porque após uma noite de fracasso, eles foram lavar as suas redes. No Lucas capítulo 5 não informa a quantidade exata de peixes que pescaram. As redes começam a se romper e a quebrar. E Cristo dá instruções do barco, ensina o barco. João 21, após uma noite de fracasso, do mesmo jeito, pescaram 153 grandes peixes. A rede agora não se rompe. E Cristo agora dá instruções da praia. Algumas pessoas veem essa cena aqui de um retrato da igreja hoje. O fim desta era, quando Cristo retornar. Por quê? Porque hoje lançamos a rede do Evangelho, no entanto, ela se rompe muitas das vezes. E não sabemos quantas almas realmente ganhamos, o que gera um sentimento às vezes em nós de fracasso. E todavia sabemos o número exato, todavia saberemos o número exato das almas só naquele grande dia. E hoje muitos pescadores e barcos participam da pescaria, mas quando Ele retornar, que é em Cristo, veremos uma só igreja, os redimidos, em uma só rede de evangelho. Por quê? Porque hoje temos placa, mas Ele vai vir buscar uma igreja que é católica. A igreja católica, a palavra católica significa universal. Ele vai vir buscar uma igreja, a qual Ele diz em Apocalipse, de toda tribo, nação, todos os povos, de nações, tribos e línguas, Ele vai buscar. Então, na verdade, esse capítulo apresenta muitos milagres além do da pescaria. E o interessante é que aqui, Jesus vai de imediato chamar eles, se apresentar chamando eles de filhos. E o filhos aqui não é o filho de Romanos capítulo 8, que é o filho Ruios, que é o filho que tem um caráter do pai, o filho maduro. Esse filho aqui é um filho, Jesus está dizendo aqui, essa palavra original do grego é recém-nascido. E o que representa para nós aqui, que alguém que é recém-nascido é alguém que é dependente, mas também demonstra a falta de maturidade, que foi o que eles fizeram em regredir
em relação ao ministério que Jesus dera a eles. Isso foi falta de maturidade, infantilidade, uma criança ou uma pessoa demonstrando sem ter constância. E Jesus está dizendo, meus filhos, está dizendo, faltou maturidade. Aí, quantas das vezes nós retornamos, irmãos, vou voltar para trás, por causa do irmão que está do nosso lado da igreja. Quantas vezes voltamos, não dá para permanecer, porque não dá para continuar vivendo a vida que eu quero aqui dentro, então eu vou continuar lá. Eu queria continuar pecando. De manhã eu nem falei isso, também que Deus, também que Ele é o Deus da palavra, né? Ele que move. De manhã eu não falei isso aqui, mas vai embora. Eu queria permanecer pecando, mas aqui dentro eu não posso, então eu continuo lá. Eu volto para onde Ele me tirou. Eu queria continuar tendo relações com o meu cônjuge que nem é meu cônjuge ainda casado, mas com talvez meu namorado que ainda falou que para mim vai casar, e eu vou permanecer lá com ele. Eu queria continuar roubando o meu patrão, e aqui dentro não dá, porque aqui dentro eu sou confrontado a todo momento, então eu prefiro permanecer lá. Falta de maturidade, infantilidade. Vou sair da igreja por causa do irmão A, do irmão B. Infantilidade, falta de maturidade. Vai para outra, vai ter outro lá do mesmo jeito, se não for o seu problema. Então entenda uma coisa, que o que demonstra voltar está querendo dizer, você está dizendo para Deus, ó Deus, eu estou voltando porque tem que ser do meu jeito, não dá para ser do seu. Tem que ser do jeito que eu quero, porque não dá para ter um controle, o Senhor tendo controle. Tudo que o Senhor fala para mim, não dá, isso não é legal, isso não é certo, é errado. Então eu prefiro permanecer lá, onde o Senhor está longe de mim. Mas deixa eu te falar para você uma coisa, você pode até ir para lá, mas cedinho de manhã Jesus vai te encontrar. Não, você não entendeu. Cedinho de manhã Jesus vai te encontrar. Pode querer permanecer lá, mas Jesus logo cedo de manhã Ele vai te encontrar, porque Ele não te comprou por prata e ouro, Ele te comprou por um alto preço, um preço que é o sangue dEle. Então logo cedo Ele vai aparecer lá, queira você ou não. Aí Jesus disse, lança a rede do lado direito do barco. Jesus agora ordena então que os discípulos lancem a rede direita do barco. Entenda uma coisa, Pedro, não dá para você lembrar que Pedro não está bem, que Pedro não está legal, e os peixes não chegou? Imagina ele, pronto, eu estou triste, desanimado, não sei o que eu fazer depois que Jesus falou para mim fazer, eu não sei para onde ir, e quando eu volto para fazer aquilo que eu sei, os peixes não vêm, então não sirvo para mais nada. Só que tem que entender uma coisa aqui, que jogar do lado direito do barco não é o meu lado direito, porque o barco pode estar assim, mas o lado direito de Jesus é esse aqui. Você pode estar aqui, você acha que seu lado direito é esse. Jesus fala, não é do seu lado direito que eu estou mandando você jogar, é do lado direito do barco. Mesmo eles não conhecendo quem dava a ordem para eles, eles obedeceram a ordem, lançando a rede. Por quê? Porque já não estava mais conseguindo tentar do jeito deles. Então espera aí, já não sei como eu vou fazer, vamos tentar do jeito que esse homem pediu aí. E quando ele lança a rede pesa. A rede pesou. Deixa eu te falar para você uma coisa nessa noite, o resultado da sua obediência vai ter peso na sua rede. A fé madura não questiona aonde, a fé madura não questiona como, a fé madura só obedece. Eu obedeço.
Quer demonstrar maturidade para Cristo? Obedeça. Quer demonstrar maturidade para Cristo? Faça o que Ele manda. Quer demonstrar maturidade para Cristo? Obedeça a sua palavra. Você está aqui? Sem tardança, os discípulos então obedecem à ordem, mesmo sem convicção verdadeira de quem estava do outro lado na praia, mesmo sem ter conhecimento que era Cristo, eles lançaram a rede. E essa ordem era mais uma ponte de contato para Jesus ter acesso ao coração dos discípulos e poder abrir os seus olhos. E no começo do ministério de Jesus, eles já haviam experimentado esse milagre. E pouco antes desse encontro dramático com o Senhor ressuscitado, Pedro tinha dado uma palavra para Jesus e dizia que se fosse preciso, eu te daria a minha vida. Mas a Pedro Jesus disse: Pedro, baixa a bola aí. Baixa a bola. Por que, Jesus? Porque antes que o galo cante, 3 vezes você me negarás. Deixa eu te falar para você uma coisa. Cuidado com as promessas que você faz para Jesus, porque Ele sabe que você não vai cumprir elas. Em 100%, 95% ou 99% você não cumpre. E o bom disso é que Jesus sabe. Isso é maravilhoso. Saber que Ele sabe que nós não vamos cumprir. É Jesus dando um tapa na cara de Pedro. Jesus, não, Jesus, você não vai, porque se for preciso eu entrego a minha vida por ti. Ah, Pedrinho, deixa eu te falar uma coisa. Aguarde o galo cantar. Você vai me negar 3 vezes. E assim foi. Negou e abandonou Jesus. Você vai entender aqui? E naquela mesma noite Jesus foi preso. Cuidado com aquilo que eu e você falamos para Ele, prometemos a Ele, falamos a Ele em oração. Quantos de nós vamos sair daqui cheio de promessas a Jesus, que essa semana vai jejuar, vai orar, vai se consagrar, vai se separar, mas na maioria das vezes você não vai fazer nada. Sabe o que Jesus ama em Pedro? Depois do versículo 15 em diante nós vamos ver sinceridade. É isso que Jesus olha. Ele ama sinceridade. Você vai acompanhar aqui. O surpreendente desse texto é que a rede não se rompe, como em Lucas 5. E com certeza a refeição matinal ali de peixes cozidos na brasa e pão foi suprida de forma milagrosa. E não se assuste se quando você chegar lá ver peixe assado com Jesus, porque ele gostava de peixe. O desígnio da cena toda era despertar a consciência de Pedro e abrir os seus olhos. Ao obedecer à ordem de Jesus, a rede se enche de peixes grandes. Escute isso aqui, irmãos, que lindo isso aqui. Está pesado. Não estamos conseguindo puxar. Eu imagino João dizendo assim para Pedro assim, ó: ô Pedro, é o Senhor. Olha aí. Versículo 7. Pedro, é o Senhor. O que Pedro faz segundo o texto? Pedro larga a rede, se veste, porque ele estava quase nu, pula no mar, irmão, e sai nadando até o encontro de Jesus. Isso é maravilhoso. Ele está dizendo, não, essa situação tem que mudar. E agora, você, peraí, deixa eu explicar melhor para você aqui. Entenda. Quem estava em Lucas capítulo 5 no barco? Para quem ele pediu o barco emprestado? Para Pedro. Quem não conseguiu pescar? Pedro. E Jesus fala para Pedro em Lucas 5: joga do outro lado. Pedro pesca.
Olha aqui, irmãos, olha o que Jesus faz. Quem está em pé no barco dessa vez? Pedro. Jesus aparece na praia e diz: ei, joga. É como se Jesus estivesse dizendo: deixa eu ver se ele percebe agora. Não conheceu minha voz, vamos ver se ele percebe agora. Ei, filhos, joga do lado direito do barco. Talvez Pedro podia falar assim: eu já ouvi isso em algum lugar. Talvez Pedro podia dizer: eu já ouvi isso aqui em algum lugar, mas eu não estou percebendo ainda. E agora começou o que? A ficar pesado. Talvez Pedro podia dizer: não me falha a memória, mas ainda eu estou tentando lembrar. Irmãos, aí João vira e fala o quê? O que faltava. Pedro, é o Senhor. Ah, está explicado. Agora eu sei porque o peixe veio. Veio que hora? De manhã, a hora que os peixes estão no fundo. É Jesus dizendo: Pedro, de noite você não vai pescar, mesmo que você ache que você vai pescar. Você pode ser um indouto em pescaria, mas quem criou, quem colocou o mar? Quem colocou os peixes no mar? Você acha que eles para cima estão indo buscar, mas eu estou dizendo que se eles vão buscar oxigênio em cima, eu estou dizendo para eles: vocês vão receber oxigênio embaixo, porque eles não vão subir. Quem segurou os peixes, irmão? Jesus. O encontro de Jesus na praia não era com os discípulos. O encontro com Jesus na praia era com Pedro. Com Pedro. E Pedro se veste parecendo aquela criança quando o pai chega do trabalho, a criança sai correndo, vai nadando, irmãos. Pedro, sem se titubear, lança-se ao mar e corre na direção de Jesus. E esse milagre é uma eloquente suficiente de que mostra do que estava diante dele, que era aquele Jesus. Talvez Pedro dizia: não, é agora ou é nunca. É agora que eu vou bater um papo com ele. É agora que eu tenho que ouvir ele. É agora talvez que eu tenho que confessar o meu pecado para ele. É agora que eu tenho que pedir perdão para ele do que eu fiz lá atrás, porque eu não aguento mais viver assim. Pedro então vai. E quando Pedro chega na praia, os discípulos estão vindo logo depois com um barco cheio, o carvão, o fogo subindo, aquela fumaça no mar da Galileia. E o mar da Galileia ali vai lembrar para todos eles do que Jesus fizera com eles, porque foi no mar da Galileia. Olha que interessante, porque foi no mar da Galileia que Jesus multiplicou ali os 5 pães, os 5.000, alimentou 5.000 pessoas, melhor dizendo. Foi no mar da Galileia que Jesus desce do monte da oração, desce flutuando e anda sobre as águas. Quem estava lá? Pedro. Aonde? Estava no barco. E Pedro disse: se é tu mesmo, manda que eu vou. Pedro foi, afundou. Foi aonde a tempestade foi acalmada, que eles estavam atônitos, preocupados que iam afundar. E Jesus: calma aí, gente. E manda o mar e o vento acalmar. Então o que isso demonstra para nós, irmãos? Que Jesus está usando aqui um ambiente de manifestação dele, que talvez foi para você ambiente de fracasso, ambiente de tristeza, de angústia, de tribulação, de tempestade. Jesus está dizendo: é o mesmo ambiente que eu vou usar para manifestar você. Não, você não entendeu não, né? Jesus vai se manifestar aonde foi seu lugar de fracasso. É no mesmo lugar onde você pensou em desistir. É no mesmo lugar onde você sofreu tempestade. É no mesmo lugar onde você pensou em voltar para trás. É no mesmo lugar talvez que aonde você voltou para trás, Jesus está dizendo: é no mesmo lugar que eu vou me manifestar para você. Aleluia. E quando os discípulos então saltam em terra, talvez esperando uma repreensão de Jesus, talvez Jesus para puxar a orelha deles, e Jesus calminho, a fogueira acesa, Jesus já tinha acendido para aquecê-los, um peixe sobre a brasa. Se você pensar bem, como é que Jesus pescou esse peixe? E aí, você parou para pensar?
Mas você tem uma passagem, né? Que ele coloca uma moeda dentro da boca do peixe e o peixe vem, não lembra? Vai que ele falou, peixe. Pois lá, ele pode fazer tudo. Agora entenda. Estão lá se aquecendo. Jesus agora então entrega o alimento para eles, diz o texto. Dá um peixe para eles comerem. Eles são aquecidos. Eles começam a se aquecer. Pedro se seca. Jesus então dá para eles o pão e o peixe. E os discípulos como é que estão? Calados, perplexos, diante do Senhor ressurreto. E ali se estabelecia comunhão e o compartilhamento do cenário de plena restauração. E o amor de Jesus é demonstrado em alimentar Pedro antes de tratar das suas necessidades espirituais. Ele deu a Pedro a oportunidade de se secar, de colocar uma roupa, de se alimentar, desfrutar daquela comunhão com os discípulos. E sem dúvida, o espiritual é mais importante do que o físico, mas o cuidado com o físico prepara o caminho para o ministério espiritual. Aí, o texto, depois de ter comido, versículo 15, Jesus, no meio de todo mundo, pergunta a Simão Pedro. Jesus esperou todos que se alimentassem, e do meio do grupo ele faz uma pergunta: Simão, filho de João, ama a mim mais do que a estes? Três diferentes perguntas e três diferentes respostas são dadas, e cada uma delas é seguida de uma ordem aqui, para que Pedro sirva a Jesus publicamente. E o Senhor ressurreto usa aqui por duas vezes a palavra ágape, o amor ágape, o amor sacrificial, o amor incondicional. E Pedro, nas suas três respostas, usa o amor filéu, que é o amor de afeição por um amigo. Então as perguntas de Jesus se dirige a Pedro por seu nome original, dizendo: Simão, filho de João. É Jesus dizendo assim: eu sei quem você é, porque quem te deu outro nome fui eu. Eu sei quem você é, eu sei de onde você veio. Então eu te pergunto: você me ama mais do que esses aqui? Por que essa pergunta, irmãos? Por quê? Porque outrora Pedro tinha se colocado acima de todos os discípulos, dizendo: eu não sei eles, mas eu dou a minha vida por ti se for preciso. Jesus agora fala assim: beleza, Pedro, então deixa eu te perguntar, você me ama mais do que a este? Jesus está dizendo: você entregaria a sua vida por amor a mim do que estes? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Por três vezes Jesus faz as perguntas. Por que Jesus faz essas três perguntas? Por que três? Quantas vezes Pedro negou? É o síndrome do galo. Síndrome do galo aqui. E para cada vez que Pedro negou, Jesus lhe deu a oportunidade de reafirmar seu amor. Só que Jesus virou o jogo da vida de Pedro. Olha lá, quando Pedro negou pela primeira vez, começou a perder de 1-0. Ao negar pela segunda vez, passou a perder de 2-0. Na terceira negação, goleada, 3-0. E quando Pedro afirmou seu amor pela primeira vez, o resultado passou 3-1. Opa, tá mudando. Mesmo que ele responda filial, você vai entender isso aqui. Ao declarar pela segunda vez seu amor, o resultado passou a ser 3-2. E ao declarar pela terceira vez que amava Jesus, o jogo fica empatado, 3-3. É como Jesus falou assim: Pedro, pare. É aí mesmo que eu queria chegar. Porque quem vai desempatar é eu. Quem vai desempatar agora sou eu. E Jesus disse para Pedro: segue-me. 4-3. Fim de jogo.
4-3 para a restauração de Pedro. Cada pergunta foi feita a Jesus, de Jesus a Pedro tem revelações distintas. Mas olha que interessante, que todas as vezes que as 2 vezes que Jesus pergunta para Pedro, Jesus usa o termo ágape: Pedro, tu me ama com amor sacrificial, tu me ama como se fosse capaz de entregar a sua vida por mim se for preciso, Pedro? Sim, Senhor, filéu, eu sim entregarei a minha vida por ti. Irmãos, por que Pedro responde as 3 vezes filéu, e Jesus na 3ª vez, Jesus desce no nível de Pedro e já não pergunta ele mais no nível ágape? Jesus responde no mesmo nível que Pedro responde, no amor filéu. Por quê? Por que Jesus pergunta assim? Por essa razão, Jesus pergunta. E a segunda pergunta aqui, eu vou explicar, calma aí, eu vou dando esse passo aqui. Jesus não usa mais a expressão do que a estes, mas porém repete a mesma palavra ágape para denotar o tipo de amor. E a 3ª pergunta, Jesus descendo ao nível que eu acabei de falar. Jesus agora deixa de usar o verbo ágape para usar o filéu, que caracteriza a afeição de um amigo. E Pedro responde. Vamos entender as respostas de Pedro aqui. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus fala para ele: apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus faz para ele a 3ª pergunta, e a mais dolorosa: Pedro, você me ama mesmo? Como um amigo, Pedro, você me ama? Imagina o Pedro agora. Talvez assim: já falei que eu amo ele, por que ele está perguntando tanto assim? Senhor, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Por quê, irmãos? Parece que Jesus não está acreditando na resposta de Pedro. Sim ou não? Só que outrora Pedro demonstrara um amor, mas um amor falso a Jesus, dizendo que entregaria a sua vida por ele. E no momento que ele tinha que mostrar esse amor, ele não mostra. Ele corre, ele dá linha. E Jesus começa a perguntar para ele, colocando na parede: Pedro, você me ama mesmo? Sim, Senhor, eu te amo. Tu apacenta os meus cordeiros. Pedro, você me ama mesmo? Sim, Senhor. Então vai lá e alimenta as minhas ovelhas. Pedro, deixa eu te perguntar só uma vez: você me ama mesmo? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque Pedro já não tem mais coragem de dizer que ama Jesus a ponto de entregar sua vida por ele. Pedro não ousa mais confiar em si mesmo para demonstrar sua fidelidade a Jesus. Humildemente, sincero, Pedro confessa que não tem poder em si mesmo para revelar esse amor sacrificial que Jesus talvez queira dele. Mas é como se Jesus estivesse dizendo: ei, Pedro, eu esperava, eu não estava esperando talvez você depois do que aconteceu, você dizer para mim que ama a mim sim, de fato, que entregaria a sua vida por mim, porque eu sei que isso já não deu certo. Mas o que eu amo ouvir em você, Pedro, é por isso que eu estou te dando novas missões. É porque você me respondeu e confessou com sinceridade, com humildade, dizendo: é como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, eu não consigo te amar como o Senhor talvez está me perguntando, mas eu consigo amar do jeito que dá para ir. Então Jesus fala assim: então Pedro, alimente os meus cordeiros. Sabe o que Jesus está mostrando para nós aqui? Que foi a sinceridade de Pedro, a clareza de Pedro. Não é mais aquela impulsividade em dizer a Jesus, porque ele sabe que da última vez não foi de uma forma legal. Mas Jesus pergunta a ele, porque o propósito de Jesus ali era restaurar o ministério e a vida do apóstolo Pedro. O que Jesus espera de mim e de você é sinceridade. Porque adianta dizer que ama Ele, mas a vida não tem nada a ver com aquilo que você diz.
Jesus está dizendo: eu quero sinceridade. Diz que me ama, mas vale a vida. Diz que me quer mais, mas não nega-se a si mesmo. Diz que quer coisas de mim, mas não toma minha cruz. Porque todo chamado de Jesus vem acompanhado de uma responsabilidade. E Jesus nunca vai te dar uma responsabilidade sem antes te capacitar, te estruturar, te restaurar, como Ele está fazendo com Pedro aqui. E antes de Jesus restaurar o ministério de Pedro, Jesus está restaurando a vida de Pedro. Eu preciso terminar, né? Aí diz: apacenta os meus cordeiros. A palavra apacenta aqui são ovelhas, né? Cordeiros são ovelhas ternas, sensíveis e frágeis. E a exigência para Pedro voltar de pastoral é amar a Jesus, o dono do rebanho. Jesus não pergunta para Pedro: Pedro, você me teme? Pedro, você me honra? Pedro, você me admira? Não. A única condição para cuidar das ovelhas de Cristo é amar o pastor das ovelhas. Jesus tem uma consideração tão carinhosa pelo seu rebanho, que Ele não confiará a ninguém, exceto aqueles que amam, e portanto amarão os que são seus. Então abre o parênteses para dizer uma coisa aqui para você. E mesmo que tenha vontade, mesmo que dá vontade de, sai fora, de entregar. Eu me lembro que o meu compromisso não é com cada um de vocês. O meu compromisso é com o dono do rebanho. Assim como Pedro, eu irei comparecer diante do tribunal dele. Eu tenho que amar ele primeiramente, para depois amar cada um de vocês. O dono do rebanho continua sendo Ele. Eu irei prestar contas a Ele, não a ninguém, nem a nenhum de vocês. Eu irei prestar contas ao dono do rebanho. Porque a nós, ovelhas, questionamos o pastor. Amanhã pode vir tal outro aqui. A gente vai murmurar. A gente vai falar do jeito que ele pastoreia. Eu e Marco Antônio, a gente era dessa maneira. Deu, né, Marco? Troca de pastor direto. Cada pastor tinha uma coisa. A gente fala: que pastor é assim? Não, pastor, não, filho, A gente é assim. Mas sabe qual é o segredo? É que a gente não tem que prestar conta para ninguém, somente para Ele. Administrativamente, aos nossos pastores superiores, mas espiritualmente falando, a Ele. Fecha a paz. Então, aqueles que não amam verdadeiramente a Cristo nunca irão verdadeiramente amar as ovelhas de Cristo. Pedro então é convocado a dar alimento aos termos cordeiros e a velar por eles e apacentá-los. Jesus, porém, deixa claro que os cordeiros não pertencem a Ele, mas pertencem a Ele, a Jesus. Pedro vai cuidar daquilo que não é seu. Pedro vai cuidar dos cordeiros que pertencem a Jesus. E diante da segunda pergunta de Jesus e da correspondente resposta de Pedro, vem o segundo comissionamento: pastorei agora as minhas ovelhas. E Pedro demonstra isso em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 ao 4, na sua carta sobre o seu pastoreio. E diante da terceira pergunta e consequente resposta de Pedro, Jesus lhe dá o último comissionamento, dizendo: cuida agora das minhas ovelhas. As ovelhas não são de Pedro, são de Jesus. Não foi Pedro que morreu por elas, mas foi Jesus que morreu por elas. O preço foi de sangue. Então Pedro deve agora demonstrar o seu amor a Jesus, cuidando das suas ovelhas. E Pedro nunca foi papa, e nem o seu sucessor foi papa. Quando Jesus diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É assim que Jesus está dizendo:
Segundo o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que Jesus ele é a pedra angular, a pedra de esquina. O que é uma pedra de esquina? Olha aqui, ó. Tá vendo essa parede aqui? Mas contou até, né? Edificações aqui, ó. Pedra. A pedra angular vem antes do fundamento. A pedra angular, a pedra de esquina, serve para servir de alinhamento sobre aonde o fundamento será lançado. É Jesus dizendo a Pedro: tu és Pedro, você é um pastor, mas sobre esta pedra aqui, ó, você vai levantar, você vai edificar a minha igreja. Então entenda, a ordem de pastorear o rebanho de Deus é abrangente, não é um privilégio somente de Pedro, porque o próprio Pedro reconhece na sua carta que ele é um dos pastores no meio de tantos pastores. Aí, Jesus, depois de fazer essa chamada toda, de restaurar Pedro e dar a ele essa nova missão agora, Jesus só apresenta para ele uma coisa mais dolorosa. Jesus fala: Pedro, está aí o seu chamado, bom que você confessou, e agora tem uma coisa para te dizer. A caminhada cristã, já que você falou que queria entregar a vida por mim, fica tranquilo, porque essa hora vai chegar. Olha o texto. Pedro, então é verdade te digo que quando eu era mais moço, você fazia o que você queria, você andava por onde querias, mas quando for velho, vai estenderás as mãos, o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Opa! Jesus conhecia o passado e o futuro de Pedro. E as palavras de Jesus talvez tenham deixado Pedro confuso. Por quê? Porque Jesus está dando um novo tempo, uma nova missão para Pedro, e Jesus agora vem falar de outra coisa. Parece que Pedro vai ficar assustado agora. Pedro talvez fique confuso. Por quê? Pois Jesus havia acabado de falar do seu futuro ministério e agora começou a falar da sua morte. Com Jesus, irmãos, é desta forma. Nem sempre só iremos ouvir o que nós queremos, mas também, principalmente, o que nós não queremos ouvir. O outro te cingirá, diz o texto. Quer dizer que Pedro seria condenado, preso, como condenado. E, de fato, haveria um dia que ele estaria totalmente à marca dos romanos. Seria preso. E o que aconteceu com Pedro? De fato, cumpriu o que ele falou no Getsemane: entregarei minha vida por ti. De fato, pegaram os romanos, apareceram para ele: você vai ser crucificado como seu Senhor. Não, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. A história diz, a tradição diz então que Pedro é crucificado de cabeça para baixo. E cumpriu-se então a palavra: de fato, eu morri por ele. Jesus ensina para nós que a morte do cristão tem como propósito dar glória ao nome de Deus. Todos os apóstolos, exceto João, morreram pelo viés do martírio. Os historiadores afirmam que Pedro então foi crucificado no final do governo de Nero. Tertuliano, no começo do século III, confirma que de fato Pedro foi crucificado. E a morte de Pedro não foi uma tragédia, sim, a sua morte glorificou a Jesus. Aqueles que seguem a Cristo fielmente na graça, certamente o seguirão rumo à glória. A morte não é o fim para o cristão, é só o início de uma nova vida na glória com Ele. Eu tinha que falar o versículo 20, vou pular tudo agora. João termina então o seu evangelho com a afirmação de que se pudesse escrever tudo que Jesus fez, nenhum livro do mundo poderia conter tudo. Os 4 evangelhos não são sobre a vida de Cristo, as vidas de Cristo, mas são os 4 retratos de Jesus com ênfase em seus aspectos distintos. João diz que seria impossível relatar sua vida completa.
Nós não leríamos a respeito de Pedro em Atos 1, se em João 21, Cristo, não tivesse encontrado com Pedro. Está vendo que a história ficaria sem pé, sem cabeça? Mais tarde, Deus pôde usar Pedro, porque este se endireitou com o Senhor. Dessa glória, o Evangelho de João fornece um vislumbre. No entanto, esse vislumbre é tão esplêndido e fascinante que sentimos prazer em nos demorar em sua claridade, ansiando ter aquela visão mais nítida. E quando estarmos de frente a Ele, para sermos semelhantes a Ele e para ver como Ele é. E João diz: vocês não vão só ver como Ele é, mas também será assim como Ele é. Fica de pé no seu lugar. Irmãos, quem eram esses discípulos antes do encontro de Jesus e esses discípulos agora, depois do encontro com Jesus? Antes estavam desanimados, perplexos, preocupados, e depois do encontro com Jesus, ousados, corajosos, ansiando. E eu repito de novo, como eu disse semana passada, dizendo como eles disseram em Atos capítulo 4, versículo 20: vocês querem prender? Pode prender. Querem me matar? Pode me matar. Mas Atos capítulo 4, versículo 20 diz o quê? Que nós não cessaremos de falar aquilo que ouvimos, mas também não cessaremos de falar daquilo que nós temos visto. Aleluia. Glória a Deus. E aí? Atos capítulo 1. Estando eles agora, Jesus termina e vai com eles para Jerusalém. E eles olhando para o céu, Jesus começa a subir. As nuvens ocultam eles. E aparecem dois varões galileus vestidos de branco. O que vocês estão olhando para o céu? Da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Dá para você entender que esse encontro não é eu que marco? Dá para você entender que nesses 14 encontros não sou eu e você que marcamos? E nesse último encontro, que será o dia que a igreja irá encontrar com Ele, é Ele que marca. Não foi você que encontrou Jesus. Não foi você que achou Jesus, porque não era Ele que estava perdido. Era eu e você. Quem te encontrou foi eu. Aleluia! Quem estava perdido era eu e você. Esses 14 encontros foi para te mostrar que em 14 encontros Jesus estava presente e teve vidas transformadas, mudadas, assim como foi com Pedro. E Pedro, depois do encontro, uma pregação e quase 3.000 almas salvas. Atos capítulo 3. Quem era Pedro antes? Com medo, preocupado. Atos capítulo 3. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Agora eles correm para não serem mortos. Agora eles correm para serem mortos. Quem diz amém, né? Eles corriam da morte, mas agora eles correm para o martírio. Eles correm para morrer, porque o objetivo deles é, se for preciso, morrer por Cristo. E que chegue esse dia logo para nós, se for preciso, nos perseguirem e querer nos matar para negar a Cristo, que mate, que nos persiga.
persigam, mas nós não negaremos o nome de Jesus, porque a morte para nós é somente uma carruagem que nos levará até mais perto do nosso Cristo. Glória a Deus. E que o Senhor restaure as suas forças, Aleluia, Jesus. que o Senhor restaure a alegria da sua salvação, para você permanecer. Glória a